De acordo com alguns meios de comunicação, Milei e o seu governo teria abandonado a ideia de dolarizar a Argentina. Será que isso é uma verdade? Antes, eu acho que é importante colocar quem são esses meios de comunicação. Um deles, que eu tive um certo embate entre o primeiro e o segundo turno da Argentina, que para quem me acompanha sabe que eu estava presente lá em Buenos Aires nos dois, eu tive uma conversa com um repórter do estado de São Paulo em que ela me questionou dos riscos da Argentina chegar a ser governada por Javier Milei. E eu a disse, por que riscos? E ela me retrucou dizendo, eu não quis dizer riscos, eu quis dizer possibilidade. Quando eu falei, não, você quis dizer riscos. Mas me fala por que você considera um risco. Quais são as suas políticas econômicas? E ela sequer sabia. Portanto, eu expliquei como é fundamentada a teoria da Escola Austríaca de Economia. Muito bem amparada e explicada desde a metade do século XIX, primeiro por Karl Menger, depois por Mises, por Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, e tantos outros autores atuais, professores e empresários que sustentam a tese da escola austríaca, assim como eu, um deles. Então, aqui eu quero deixar esse parênteses importante que essa mesma imprensa, que em sua grande maioria sequer tem a menor ideia de como fundamenta a tese de Javier Milei, é a mesma que diz que a Argentina abandonou uma ideia sem sequer o governo ter assumido. Vamos lembrar que Milei assume dia 10 de dezembro. Mas o que levou a imprensa realmente a sustentar essa ideia? Pois bem, primeiro de tudo, uma ideia precipitada. Julgamentos precipitados, como foi nesse embate que eu acabei de comentar com vocês. Eles traçam e dão adjetivos às pessoas sem sequer conhecê-lo. Nesse caso, sem conhecer profundamente as ideias dele. Pois bem, em sua campanha, Javier Milei, sim, na minha opinião, errou ao falar que não faria negócio com Brasil ou com China, países que a Argentina depende do seu comércio internacional. Ou seja, as relações de trocas de comércio com Brasil e China é extremamente importante para a Argentina, ainda mais um país completamente quebrado por anos e décadas de kirchnerismos, governo de esquerda e de extrema esquerda que simplesmente acabou, dilapidou, dilacerou a economia argentina, levando a hiperinflação de 150% com reservas líquidas negativas em dólares do Banco Central e uma população beirando os 50% abaixo da linha da pobreza. Então eu acho que Milei, sim, ele se precipitou ao dizer isso, mas logo depois de eleito, assumindo já a política real, que é importante manter acordos, porque obviamente ele está lá para trazer a Argentina para o cenário internacional novamente com a importância que ela sempre teve no mundo. Nesse ponto de vista, Javier Milei abrandou o seu discurso e aí sim abre margem ou possibilidades para que pessoas, até mesmo mal intencionadas, uma vez que ele sequer começou a governar, falem que ele pode não cumprir com as suas palavras. E sim, é legítimo você levantar essa bola, uma vez que ele mudou o discurso dele com relação a Lula, que foi convidado para sua posse agora, dia 10, e também o Partido Comunista Chinês, que o parabenizou quando ele foi eleito. Nesse ponto, concordamos. Sim, abre margem para esse tipo de discussão. Mas eu acho que essa imprensa mal intencionada está sendo um tanto quanto precipitada. Pois bem, eu acho que é prudente para a Argentina ele ter esse discurso de negociar com esses dois países. De novo, a Argentina precisa negociar os seus produtos, precisa voltar a exportar de forma significativa para começar a atrair dólares novamente e trazer uma sustentabilidade para o país, uma confiança aos investidores para que possa abrir o mercado de crédito novamente à Argentina. Mas se ele mudou de opinião com relação à política externa, será que ele mudaria sobre outros pontos tão importantes que para ele são fundamentais, assim como para mim, como a reforma fiscal e a eventual dolarização? Aí que eu acredito que não e vou mostrar aqui por que não. Bom, o ponto que levou a imprensa a falar que ele poderia ou teria já abandonado essa dolarização foi ter nomeado Luiz Caputo como ministro da Economia e não Emílio Ocampo,
que foi, junto com Nicolás Kachanowski, dois economistas que desenharam um plano de dolarização para o Milei. Portanto, muitos assumiram que Ocampo poderia vir a ser o ministro da Economia lá na Argentina. Só que Javier Milei nomeou Luiz Caputo, que foi ministro de Maurício Macri. Um governo considerado de centro-direita que não conseguiu aprovar as suas reformas entre 2015 e 2018 e acabou abrindo margem para que a esquerda voltasse ao poder e terminasse de destruir o pouco que sobrava da Argentina. Portanto, como Caputo pertenceu ao governo Macri, em que estava longe de defender uma dolarização, muitos já assumiram que isso foi uma possibilidade, uma sinalização de que a dolarização não viria. E de novo, na minha opinião, ainda estamos sendo muito precipitados e vamos mostrar aqui por quê. Caputo, ele não é contra a dolarização, ele inclusive falou sobre isso em alguns documentos, em que ele discordava da forma como Ocampo e Nicolás Kachanowski tinha desenhado essa dolarização. Ele não era contra a dolarização em si, mas ele discordava do processo como tinha sido desenhado pelos outros dois economistas. Portanto, não podemos deixar isso de lado. Luiz Caputo não é contra a dolarização. Muito pelo contrário. Inclusive, a viagem dos dois, Caputo e Milei, aos Estados Unidos, pode sim já traçar um paralelo com abertura ao mercado para atrair mais dólares à Argentina. Falando em dólares na Argentina, vamos mostrar aqui algum dado que realmente é impressionante. Segundo dados que saíram na Infobae, os dólares, se levarmos em consideração apenas os dólares em papel moeda, no mundo todo em circulação, incluindo os Estados Unidos, de todo esses dólares, 10% está nas mãos de argentinos. A expectativa é que tenha 200 bilhões de dólares na Argentina, nas mãos de argentinos, que deixam debaixo do colchão, deixam os cofres nas suas casas. Portanto, há uma quantidade muito grande de dólar. 10% de todo o dólar em circulação no mundo, em papel espécie, está na Argentina. 20% de todo o dólar em espécie em circulação, excluindo os Estados Unidos, está na mão de argentinos. Ou seja, 2 em cada 10 dólares fora dos Estados Unidos em papel moeda está na Argentina. Portanto, há sim uma quantidade absurda de dólares por lá. Inclusive, isso mostra que muitos das teses falando em que não haveria dólar para essa dolarização, começamos a mostrar que talvez isso não seja tão verdade. Voltando aqui no tema da dolarização, Adrián Javier, que é um economista super bem conceituado da Argentina, fez um tweet que foi repostado pelo Javier Milei, falando o seguinte: se bem que fosse desejável, nunca foi o plano de Javier Milei dolarizar no primeiro dia. Não entendo essa postergação da dolarização. Adrián Javier, ele é a favor de dolarizar rapidamente. E volto aqui. Se está fazendo tudo para dolarizar o quanto antes, mas claramente requer etapas prévias. E se essas etapas prévias não forem bem definidas e orquestradas, realmente o plano de dolarização vai à bancarrota. E aí o que acontece é que os mal intencionados colocarão a culpa nas ideias da liberdade econômica, do capitalismo. Portanto, é importante cumprir essas etapas prévias, na minha opinião. Concordo com o Milei, fiz até uma live com o presidente do Instituto Mises Brasil, meu amigo Hélio Beltrão, que ele está muito mais alinhado ao que fala aqui o Adrián Javier. Ele acha que tem que dolarizar antes de tudo. Eu acho que essas etapas prévias podem ser prudentes nesse processo de dolarização. E, portanto, vamos falar um pouco dessas etapas prévias, porque é extremamente importante para a compreensão de tudo o que está acontecendo. Inclusive, Adrián Javier, que, como eu falei, ele é a favor de dolarizar o quanto antes, tem uma outra frase dele importante, em que ele fala: o peso agoniza. O respirador artificial das Leliqs é muito caro.
A minha proposta é apagar o respirador, baixando a taxa das Lelics a zero. Vamos deixar o peso morrer como já morreu o Austral. Logo depois a gente dolariza. Para quem não lembra, o Austral era a moeda anterior ao peso, até os anos 90, que ela também morreu. Mas o que é então essas Lelics em que Adriano Javier fala tanto aqui, que é uma bomba na mão da Argentina? E ele inclusive fez um outro artigo que chama La Historia de las Lebacs Lelics e Três Soluções Possíveis. A história das Lebacs Lelics e as três soluções possíveis. Portanto, as Lelics, elas são letras de liquidez. Mais claramente, é uma dívida emitida pelo Banco Central da República Argentina e que é remunerada a uma taxa maior do que a taxa de juros da Argentina, que hoje está em 133%. Essas Lelics, elas têm prazo de 28 dias, ou seja, o Banco Central Argentino emite uma dívida para captar dinheiro, para financiar os gastos governamentais, como ninguém quer financiar a Argentina porque tem medo, uma vez que ela já deu 10 calotes desde 2000 na dívida, você precisa ter uma dívida de curto prazo e remunerar muito alto. Ou seja, a dívida remunera acima de 133% ao ano de juros aos investidores, com prazo extremamente curto. Portanto, as dívidas crescem a cada ano mais do que o dobro. Só em juros. Isso é uma bomba fiscal. As Lebacs que ele fala aqui era como se fossem as Lelics, essas letras de liquidez, mas elas existiram até 2018 e depois passaram a ser emitidas essas Lelics, essas letras de liquidez. Olha só esses números, que impressionante. Hoje são quase 24 bilhões de pesos em passivos de Lelics, dessas dívidas emitidas pelo Banco Central. Quanto significa 24 bilhões de pesos? Bom, se nós levarmos em consideração a taxa oficial de câmbio da Argentina, que está na casa dos 350, ou seja, $1, 350 pesos, mas é uma taxa que ninguém usa, aquela determinada pelo governo, mas que não serve para absolutamente nada, isso representaria por volta de 64 milhões de dólares, ou seja, as Lelics representariam por volta de 64 milhões de dólares, em que apenas os juros dessa dívida faz com que a dívida mais do que dobre de tamanho a cada ano. Ou seja, uma bomba fiscal na mão do Banco Central. Mas se nós levarmos em consideração a taxa de $1, 1.000 pesos, e por quê? Porque é o que vale na rua. Ou seja, a cotação verdadeira não é a cotação oficial, é aquela que a livre oferta e demanda determina. Ou seja, eu estive lá agora pela terceira vez no ano e no primeiro, em julho, eu troquei $1, 450 pesos. Agora, no segundo turno, $1, 1.000 pesos. Ou seja, essa é a cotação oficial. Portanto, se nós pegarmos esses 24 bilhões de pesos de Lelics, de dívida do Banco Central, e dolarizarmos a cotação de $1, 1.000 pesos, que não é a taxa oficial, mas é a taxa oficial por livre oferta e demanda negociada na rua, nós teríamos uma dívida aí de 24 milhões de dólares. Portanto, 24 bilhões de pesos representariam mais ou menos 24 milhões de dólares no câmbio da rua, o câmbio que é trocado entre os argentinos na rua, certo? Só que 12 meses antes, esses 24 bilhões de dívidas da Lelic eram 9,1 bilhões. Ou seja, em um ano, em 12 meses, o passivo do Banco Central saiu de 9 bi para 24 bi de pesos. Olha que absurdo, como ele mais do que dobra em 12 meses, justamente por ter uma taxa de juros de mais de 100%. Caso contrário, ninguém financia o governo da Argentina e ainda mais é num prazo de 28 dias, senão ele não tem dinheiro para se financiar. E o que ele faz historicamente? Imprime dinheiro para pagar essas dívidas. Mais dinheiro em circulação, mais a inflação é alimentada. E olha só que interessante. Hoje na Argentina, a base monetária é de mais ou menos 8 milhões de pesos. Ou seja, o que tem em moeda em circulação. Só que 8 bilhões de pesos que tem em circulação. Só que a dívida, o passivo das Lelics representam 24 bi, como a gente mostrou agora. Ou seja, a base monetária é 3 vezes menor do que os passivos.
Como é que você paga esse passivo que ele ainda cresce mais de 100% a cada ano que passa por conta dos juros de mais de 100%? Se o governo imprime mais dinheiro, é a bomba hiperinflacionária. Se ele não imprime o dinheiro e deixa os juros correr, a bomba é da dívida, ou seja, não tem mais para onde correr. E agora, qual o caminho de saída para a Argentina? A ideia de Javier Milei, que vem naqueles passos prévios à dolarização, divergente do Adrián Javier, como eu falei agora há pouco, e que eu estou de acordo com o Javier Milei nessa, seria amortizar parte desses passivos, amortizar a dívida das LELIQs. Como? Como qualquer pessoa faz. Se você tem uma dívida, você paga de duas maneiras. Você tem os ativos que te geram renda e com essa renda você paga os passivos. Nesse caso, na Argentina, não daria muito para fazer isso. Você tem uns ativos lá que são dívidas públicas, os títulos públicos na mão do governo que ele poderia vender, só que está extremamente desvalorizado, apesar de já ter valorizado bem depois da eleição do Milei, mas ainda está extremamente desvalorizado frente ao tamanho da dívida. E o outro ponto é você vender ativos do Estado, arrecada dinheiro via privatizações e amortiza essas dívidas. Quando você começa a fazer isso junto com um corte de gasto público, o mercado internacional e nacional começa a perceber uma responsabilidade maior, um corte de gastos, o país buscar a passar a ter superávit e não mais déficit, ou seja, gastar menos do que ele arrecada, e nisso você começa a trazer uma ideia de solvência às suas dívidas e começa a abrir o mercado, mais investidores disponíveis a te emprestar dinheiro em troca de uma taxa de juros. Quanto mais solvente você se mostra para o mercado internacional, naturalmente a taxa de juros vai caindo. Com a taxa de juros caindo, você diminui o montante que os juros vai duplicando hoje essa dívida, você consegue se financiar a mais longo prazo com taxas menores e um leque maior de investidores dispostos a emprestar dinheiro para você. Nesse momento em que você, ou Javier Milei e seu governo, traria mais segurança e solidez para as contas públicas da Argentina, nesse momento ele levantaria o cepo cambiário, ou seja, esse controle do câmbio, que ele é extremamente danoso, controle de preço sempre é extremamente danoso, ele levantaria esse controle de câmbio, levantaria também todas as medidas de controle de capitais que tem na Argentina, por exemplo, o agronegócio, que é importante para a economia argentina, é obrigado a fixar uma taxa de câmbio dada pelo governo e vender uma parte no mercado interno. Obviamente, isso nunca dá sucesso, além deles serem taxados na exportação. Então, eles levantariam todos esses controles de capitais, além do cepo cambiário, e, obviamente, diminuiria o déficit fiscal. Segundo Javier Milei, o déficit fiscal, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecada e gasta, incluindo juros, está mais ou menos 15% do PIB. Segundo ele consegue cortar 5% do PIB cortando funcionalismo público, a casta política, como a gente tem aqui no Brasil. E 10% do PIB são os juros da dívida, em que se ele trouxesse essa solidez ao longo do tempo, como eu acabei de explicar, os juros cairia e ele reduz o déficit fiscal, atraindo mais capital externo. Portanto, vale lembrar que esse é o plano dele e que a partir daí ele parte para a dolarização e com isso, acabar com o Banco Central. Obviamente, você não precisa do Banco Central se você dolariza a economia. Mas é extremamente perigoso e, portanto, importante esses passos, uma vez que grande parte da dívida das LELIQs estão em mãos dos bancos. Se o governo para de pagar, os bancos podem ter uma corrida e quebrar o sistema bancário da Argentina. Então é importante mencionar que um comunicado de imprensa que eles soltaram depois da eleição do Milei, falando aqui no dia 24 de novembro, vamos olhar aqui o último parágrafo, em que ele fala: ante os falsos rumores difundidos, desejamos aclarar que o fechamento do Banco Central da República da Argentina não é um assunto negociável. Portanto, se você vai fechar o Banco Central da Argentina, necessariamente você vai acabar com o peso. Então, mostramos aqui que não, a imprensa mais uma vez está se precipitando para vender matéria, uma vez que ela não gosta de políticos que batam de frente contra o status quo. Então, entendemos aqui que as LELIQs é uma bomba fiscal e que isso precisa ser muito bem olhado de perto, um processo muito cauteloso para evitar uma quebra muito maior e ainda não mergulhar
nessa hiperinflação, se é que eles já não estão numa hiperinflação. Vamos lembrar, por exemplo, que o Equador, que dolarizou a sua economia, conseguiu derrubar a taxa de inflação para um dígito em menos de 2 anos. Javier Milei fala ao mercado que ele precisa de entre 18 e 24 meses para trazer a inflação para um patamar de equilíbrio. Vamos lembrar, como eu falei, o Equador precisou de menos de 2 anos e manteve por mais de 20 anos, pós-dolarização em 2001, uma inflação abaixo de 2 dígitos, mesmo em 2008 e 2020, ela dando calote na sua dívida. No Brasil, também, nós trouxemos em pouco menos de 2 anos a inflação para baixo de 1 dígito. Com isso, Milei e Caputo jamais disseram ser contra a dolarização ou que voltariam atrás desse processo. Apenas falam que precisam ser cautelosos porque tem alguns passos a serem cumpridos. Portanto, chegamos à conclusão aqui que é importante traçar o câmbio que será feita essa dolarização. Poderia ser o oficial, ou seja, esse de 1 para 1000, eu brinco oficial porque é o que é livre oferta e demanda na rua, e que isso, obviamente, traria um preço extremamente atrativo para os ativos argentinos. Se a Argentina passa por uma solidez fiscal, mostra para o mercado que ela vem buscando o equilíbrio, diminuindo seus gastos públicos, não mais injetando pesos na economia, sendo responsável com as suas contas, derrubando a taxa de juros para baixo, ela naturalmente abre as portas para os investidores que, dispostos a investir numa Argentina dolarizada, em que os ativos passaram a ser precificados em dólar, ao que era pesos de $1 para 1000 pesos, os ativos ficam extremamente baratos e a gente pode ver uma enxurrada de pesos. Lembrando que a gente tem 200 bilhões mais ou menos de pesos, como eu falei num gráfico há pouco tempo no começo do vídeo, dentro da Argentina. Então, outro ponto também que é importante é que o Macri, Maurício Macri, tentou o tal do gradualismo, aqueles PSDB que ficam em cima do muro e querem ir fazendo de pouco em pouco as coisas. Já Javier Milei falou que no primeiro dia vai anunciar um plano de choque na economia. Portanto, vale uma atenção aqui, inclusive para o que o Caputo falou num documento, mostrando que o peso talvez já tenha passado do limite da falta de confiança, da desconfiança com relação ao povo e que talvez não tenha volta atrás na confiança do peso, portanto as pessoas não mais demandariam peso. Se as pessoas não demandam peso, você vai ter uma oferta maior de peso com uma demanda menor, o peso desvaloriza e isso leva a uma hiperinflação ainda maior. Portanto, aqui deixa claro para a gente concluir que há 2 caminhos dentro da dolarização, que, ao que falamos, parece inevitável e que assim seja. Segundo Adriano Javier, ele opta por jogar os juros a zeros dessa Leliq. Com isso, os investidores não mais deixariam o dinheiro investido nas Leliqs e sim, ou investiriam na economia real ou investiriam de outra maneira, ou numa taxa bancária e etc., numa renda fixa comum. Mas como as pessoas têm desconfiança no peso, as pessoas tenderiam a vender o peso. Inclusive, Adriano Javier fala isso. E sim, isso levaria a uma hiperinflação maior, em que ele acha que seria, digamos, um caminho saudável. Teria uma hiperinflação ainda maior por poucos meses, até que o peso seria simplesmente jogado no lixo e a dolarização avançaria mais rápido. Ou o outro ponto é transformar esses 24 bilhões de dólares de passivos em Leliqs, que será mais ou menos 24 milhões ao câmbio de um peso, $1.000, como eu falei, transformar essa dívida numa nova dívida em dólar, amortiza essa antiga, transforma isso nessa nova dívida em dólar e mostrar para o mercado que essa dívida será paga. E como ela será paga? Com ajuste fiscal. Ou seja, cortes de gastos públicos brutais, que para mim é inevitável. E cortes de gastos públicos brutais passa por todos apertarem o cinto. E a população entender, assim como frisa muito bem Javier Milei, que ele precisa de pelo menos 18 a 24 meses, que todos pagarão a conta de mais de 20 anos de kirchnerismo destruindo a Argentina, para ele conseguir colocar a Argentina no rumo de novo. Não dá para nós esperarmos mais de 20, 30 anos de destruição da economia argentina com
políticas extremamente destruidoras de gasto, de aumento de gasto público, e esperar que em 6 meses esse processo seja corrigido. Por isso acho muito importante que Milei tenha aclarado desde sempre, inclusive da sua campanha, que ele precisará desses pelo menos 18 a 24 meses. Que no meu entender, se ele faz esse caminho prévio antes, eu acredito que a Argentina consegue controlar a inflação ainda antes. Mas é importante que toda a população saiba que o ajuste fiscal para pagar essa dívida, se ela for convertida em dólar, nesse cenário que eu falei, sem dúvida, será pago por todos. Mas é um pago em que você paga por alguns meses, alguns anos, para depois surfar uma boa onda, que foi aquilo que o país foi jogado no lixo pela esquerda. E se olharmos na história, é o que a esquerda faz com todos os países.